Olá pessoal, esse é o Berardo Responde número 9. Eu sou Eduardo Berardi, sou cuteleiro profissional. Convido vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube e também a visitarem o meu blog Berardo Facas Custom, onde você vai poder encontrar uma infinidade de material a respeito de cutelaria e também fotos e vídeos de belíssimas facas que eu produzo, tá bom? Vamos às perguntas. Pergunta do Ricardo Vilela, cuteleiro de Teresópolis, Rio de Janeiro. Qual a diferença entre instalação vertical ou horizontal do queimador da forja? Ricardo, sinceramente, no meu ponto de vista, diferença alguma, tá? Existem milhares, centenas aí de configurações de forjas diferentes. Vertical, horizontal, com soprador de lado, por cima, um soprador, dois sopradores, três sopradores, já até vi, tá? Não vejo diferença alguma, porque esse ar vai entrar comprimido lá na sua forja e vai distribuir o calor lá, tudo por dentro. Então, tanto faz, meu irmão. Se tiver centralizadinho, se você tiver um soprador só, colocar bem certinho no meio da forja, na inclinação adequada, não vejo problema nenhum, tá? Vai funcionar bem. Pergunta de João Brás Trentino, ele é iniciante de Ribeirão Preto, São Paulo. Quanto tempo seu forno demora para atingir 800 graus? Ele está se referindo ao meu forno eletrônico, tá? Que eu uso no tratamento térmico das minhas facas. João, nunca medi exatamente, mas penso que em torno de 50 minutos, tá? Mais ou menos 50, 55 minutos eu penso que é o que o meu forno leva. Você coloca as facas no início do aquecimento ou quando já está na temperatura? João, tem lá um vídeo onde eu mostro a tempera full hard usando o forno, tá? Eu pré-aqueço o forno, quando ele chega na temperatura, eu espero alguns minutos para que essa temperatura se estabilize mesmo, porque o leitor é um ferrinho desse tamanho que vai na parede, atravessa a parede interna do forno. Quando ele mostra 800 graus, não significa que o forno inteiro está a 800 graus. Aquele pedacinho que é menorzinho está a 800 graus. Então, por cautela, eu espero chegar na temperatura, espero aí uns 10 minutos para que toda a temperatura do forno se uniformize e chegue realmente aos 800 graus. Depois eu ponho a faca, espero a temperatura da faca acusar lá, a hora que o leitor acusa ali 800 graus, espero mais aí uns 5 minutos, como eu falei, pelo mesmo motivo, para que a temperatura se espalhe corretamente por toda a peça. Depois eu tiro e faço a têmpera, tá bom? Pergunta do Reinaldo Figueiredo Silva. Não falou se é cuteleiro, nem se é colecionador e nem de onde é. Lembra aí, Reinaldo? Coloca aí de onde você é para a gente poder mencionar nos vídeos. Como fazer a serrilha nas facas? Reinaldo, nunca fiz e particularmente não me agrada muito. Nem a serrilha do fio, nem a serrilha do dorso. Vou explicar por quê. Serrilha do fio é bastante complicado, é chatinho para você ficar reafiando essa serrilha, tá? E a serrilha do dorso, porque normalmente as facas não são tão grandes assim, a ponto de você ter uma distância adequada para usar o dorso da faca como se fosse um serrote, tá? Não condeno, já usei muitas facas com serrilha, mas não gosto para as minhas facas. Se você for fazer a serrilha no fio, fazendo aquele fio combinado, a parte inicial do fio ali perto do cabo, uma parte serrilhada e o resto da faca, da lâmina, fio liso, que a gente chama de lâmina combo ou lâmina combinada, faça a lima, tá? Começa diretamente na lima, faça com a faca destemperada, óbvio, com a faca temperada você não vai conseguir. Agora, se você for fazer uma serrilha no dorso, você pode fazer só com a lima, ou dependendo do tipo de desenho de serrilha que você for fazer, você pode começar fazendo com muito cuidado numa policorte, fazendo os sulcos numa policorte, ou numa esmerilhadeira com um disco mais fino, mais grosso, de acordo com o que você pretende fazer, e depois finalizar, dar simetria nesse serrilhado e refinar a usinagem do serrilhado a lima, tá bom?
é o que eu te recomendo. Se for fazer só no fio, só lima, não tente fazer com nenhuma máquina, com disco giratório, porque vai gastar demais e pode estragar a sua faca, tá bom? Pergunta de Wendel Lopes, cuteleiro de Formosa, Goiás. Como finalizar a geometria do fio após a têmpera, se o aço já está endurecido, usando uma lima? Ótima pergunta. Posso usar o flap? É aquele disquinho que tem um monte de pedacinhos de lixa colado assim, organizadamente. Damasco pronto é fácil de achar? O valor é acessível? Minhas facas aparecem trincas algum tempo depois de prontas. O que ocorre? O Wendel metralhou, hein, companheiro? Um monte de perguntas. Vamos lá, devagar, respondendo uma por uma. Para você finalizar o fio da sua faca, se você não tiver habilidade, depois de temperado, da geometria de fio, se você não tiver habilidade para fazer isso na lixadeira, você pode comprar uma lixa para metais grão 50 ou 100, bem grossona, lambuza ali a sua lâmina com óleo de motor, envolve a sua lixa numa lima grande de preferência, tá bom? Envolve a lima, lixa e vai trabalhando, variando o ângulo. Assim você vai finalizar o fio, a geometria de fio lá manualmente. Trabalhei assim muito tempo, enquanto não tinha segurança para fazer na lixadeira. Na lixadeira a gente tem que tomar muito cuidado, porque se aquecer demais, você pode destemperar o fio em uma determinada região, queima lá, fica escurecido, né? E aí você pode condenar o fio tendo que refazer essa têmpera. Então tem que tomar muito cuidado e trabalhar com a cinta de lixa em velocidade não muito alta. Agora, se você não tem segurança, faça como eu fazia no passado. Usa uma lixa grão 50, 80 ou 100, passa óleo na lâmina para a lixa gastar menos, para preservar mais a lixa, e vai ali lixando e variando a inclinação até que esse fio se feche, e depois você pode finalizar numa pedra bem grossa, depois você vai diminuindo as lixas para dar o acabamento, tá bom? A outra pergunta, posso usar o flap? Recomendo que não, justamente pela alta velocidade. O flap gira em altíssima velocidade e provavelmente você vai desfazer a têmpera em algum ponto do fio. Damasco pronto é fácil de achar? Complementando uma pergunta que eu tive na semana passada. O rapaz perguntou se ele acha damasco para comprar em loja de ferragem. Aí a gente vê a pessoa desesperada para já entrar logo no damasco, contradizendo tudo aquilo que a gente sempre recomenda. Trabalhe aí alguns bons anos somente no aço carbono, desenvolva seu cabedal técnico para tentar coisas maiores. Não existe aço damasco que seja vendido em loja de ferragem em lugar nenhum do Brasil. Você pode até encontrar algum cuteleiro que forje barras de damasco e terceirize esse material, que venda esse material. Não conheço ninguém, mesmo porque o damasco é altamente trabalhoso de ser feito. Agora, existe o Damastil, que é um aço damasco feito de aços inoxidáveis. Ele é industrializado, vende-se na Europa com preço absolutamente proibitivo, tá? Absurdamente caro. Então, não se encontra para comprar praticamente. O valor é acessível? A resposta não. Minhas facas aparecem trincas algum tempo depois de pronto. O que ocorre? Provavelmente, Wendel, você não está fazendo revenimento, ou está fazendo numa faixa de temperatura baixa demais. Então você, com temperatura muito baixa, não consegue diminuir a dureza dessas lâminas, e com o tempo elas vão trincar porque estão excessivamente duras, tá? Então, pesquise a respeito, já no Berardo Responde, já citei o tratamento térmico de vários aços. Pesquise para que você faça o revenimento na faixa correta, e isso não vai acontecer mais com as suas lâminas. Pergunta do Otoniel, ele é de Cascavel, Paraná. Sobre a origem da faca gaúcha. Todas elas têm bombinha entre a lâmina e o cabo, ou esse aparato, esse recurso da bombinha, que a gente chama de bombinha aqui no Brasil, foi introduzido depois? Otoniel, Otton, não sou um profundo conhecedor da história da faca gaúcha, mas isso eu sei te responder.
ela é originária da região do Mediterrâneo, tá? Lá na Europa. Tanto que ela é chamada originalmente de faca mediterrânea. E ela já tinha sim essa bombinha, tá? Ouvi dizer que essa faca era fortemente produzida na Alemanha, tá? E ela tinha sim a bombinha, mas a bombinha, via de regra, era montada, não era feita integralmente como fazemos aqui hoje no Brasil. Isso é fruto da grande habilidade, grande criatividade dos cuteleiros gaúchos. Entre eles, Luciano Dornelles e Rodrigo Esfredo, os quais não sei informar se anteriormente alguém fez bombinha gaúcha integral. Pelo que sei, eles foram os primeiros que começaram a fazer, tanto que quando começaram a ir para os Estados Unidos no ano de 2002, frequentar o Blade Show, os americanos ficaram chocados com a beleza estética, com a resistência mecânica e com a versatilidade das facas gaúchas, tá? Então, acredito que a minha informação procede, que foram esses cuteleiros que iniciaram, tiveram a ideia de fazer essa bombinha integralmente, toda esculpida manualmente a lima, que é uma peça que eu acho de extrema beleza, tradicionalíssima, todo mundo faz e eu sinceramente não me canso de ver. Faço, adoro, acho lindo, extremamente forte e muito versátil, tá? Pergunta do Romero Sanzio Matos Pereira, ele é apreciador de Vitória, Espírito Santo. Gosto do aço damasco com camadas bem definidas e contrastantes. O tipo de aço carbono utilizado na liga influencia essa definição e brilho? Não, Romero. Todos os aços damascos, se bem tratados, aí entra o tratamento termoquímico, que é feito para revelar esse aço, tá? Se for tratado adequadamente e se for dado um acabamento adequado, vai brilhar, praticamente todos vão brilhar igualmente, tá? Agora, o número de camadas, pergunta ele, menor seria melhor para ressaltar essas qualidades? Sim, Romero, sim. Por quê? Se você fizer no número de camadas muito excessivo, altíssimas quantidades de camada, claro que cada padrão tem uma faixa que cada cuteleiro interpreta, mas vamos supor, um leather, que é um padrão que eu acho fantástico, lindo, que eu não canso de ver. Um leather funciona bem, penso eu aí, entre 160 e 320 camadas, tá? Dependendo do maquinário que o cuteleiro fizer. Se o cuteleiro fizer um leather numa prensa, você vai olhar lá um damasco com 200 camadas, parece que tem mais. Se esse mesmo damasco de 200 camadas, no mesmo padrão leather, for feito num martelete, você tem a impressão que tem menos camadas. Então, isso tem que ser adequado de acordo com o maquinário que é usado para a confecção desse damasco. Mas, se você extrapolar, trabalhar muito fora, se você fizer um damasco com menos de 160 camadas, por exemplo, com 100 camadas, eu acho que vai ficar muito grande o desenho e que não atrapalha na definição, mas vai atrapalhar na resposta estética, né? Na resposta visual. E se fizer acima aí, penso eu, de 320, as linhas vão ficar tão pequenas que você não consegue enxergar com clareza a definição do desenho. Aí sim vai atrapalhar, tanto na definição como também no brilho, porque elas ficam